Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde, à direção da rádio e toda a sua equipe. Estamos aqui neste sábado lindo e abençoado por Deus, com gratidão pela companhia de vocês que nos ouvem. E agradecidos à Rádio Três Rios por nos ceder esse espaço para o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Aqui quem vos fala é Ivone Rezende e hoje irei fazer o programa Uma Razão para Viver a convite da instituição. E estou muito feliz por poder contribuir com a divulgação da doutrina espírita. Para você que não sabe onde fica a Sociedade Espírita Joana de Ângeles e tem vontade de conhecer, fica aqui o nosso convite. Temos reuniões públicas todas as segundas e quintas-feiras, às 20 horas. E aos domingos temos escola de evangelho às 9h30. Nosso endereço é na Travessa Paulino Alves, número 6, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. E hoje, meus amigos e queridos ouvintes, nós vamos estudar a oração dominical ou a oração do Pai Nosso, o mais conhecido como a oração que Jesus nos ensinou. Jesus, quando esteve aqui na terra entre nós, ele nos deixou várias orações. Inclusive, o capítulo 17 do Evangelho de João é sobre preces que Jesus nos ensinou. Mas a oração do Pai Nosso é o mais perfeito modelo de síntese, pois nela está todos os elementos da prece, que são louvar, pedir e agradecer. A oração do Pai Nosso está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 11, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo de 2 a 4. E no Evangelho segundo o Espiritismo está nos itens 2 e 3 do capítulo 28, intitulado Coletânea de Preces Espíritas. A oração do Pai Nosso é o mais perfeito modelo de concisão, pois nela contém os deveres do homem para com Deus, os deveres do homem para consigo mesmo e os deveres do homem para com os outros homens. A prece do Pai Nosso é conhecida por ser a oração universal. Todas as pessoas que acreditam no Cristo rezam o Pai Nosso. Ela não é exclusividade de nenhuma crença religiosa. Ela não é da Igreja Católica, ela não é da Igreja Evangélica, ela não pertence à Umbanda ou ao Espiritismo, né? A oração do Pai Nosso é uma oração universal, é uma oração que todos aqueles que acreditam e que seguem o Cristo rezam. Até mesmo, né, aqueles que dizem que não tem nenhuma religião, aqueles que não se dedicam, né, a nenhuma instituição religiosa, aquele que não está ligada a nenhuma instituição religiosa. Ela é a oração universal. Todos que seguem o Cristo a conhecem. O evangelista Mateus narra assim essa passagem. Estando todos reunidos junto a Jesus, e os discípulos pedem que Jesus os ensine a orar. Então Jesus diz: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em segredo. E teu pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Mas nós sabemos, né, meus irmãos, que na época de Jesus, as casas não tinham quartos. Como que Jesus está pedindo aos discípulos, né,
que entram em seus quartos. As casas eram tendas, né? E que eram separadas por cortinas. Então, quando Jesus diz que entra no seu quarto, fecha a porta, ele está dizendo para nós entrarmos dentro de nós mesmos, dentro da nossa consciência, né? Um lugar, não é o lugar. O quarto aqui não significa um cômodo da casa, não é um lugar específico. Em qualquer lugar nós podemos parar e fazer uma prece ou fazer a oração do Pai Nosso em qualquer lugar. Pode ser naquele momento que nós estamos muito felizes por algo que nos aconteceu, algo de bom que nos aconteceu, nós pararmos e fazermos aquela prece em agradecimento. Pode ser naquele momento de profunda angústia, onde, né, estamos ali tristes, acabados, muito, né, deprimidos, e nós podemos fazer aquela prece aquela prece pedindo a Jesus, a Jesus, a Deus, que venha ao, ao nosso encontro, que nos ajude a sair daquela situação a qual nós estamos. Então, a prece não é o local, pode ser feita, né, no local onde nós nos sentirmos melhor. Pode ser no meio da natureza, né, contemplando a natureza. Pode ser dentro da sua casa. Pode ser em uma praça pública. Pode ser dentro de um ambiente religioso, né? Dentro de uma igreja, dentro de um terreiro, de umbanda. Pode ser em qualquer local, desde que nós desde que estejamos ali naquele momento presente, desde que estejamos com os nossos corações abertos, né, aquela total entrega. Não é o local, é o como, né? Porque a prece, a oração é um pensamento, não é o local que vai fazer com que a oração seja melhor ou pior do que uma ou outra. Em qualquer local, a oração é bem-vinda. Qualquer local, a oração chegará até o Pai. Porque a oração é o sentimento, a prece é a conexão que nós temos para falar com o nosso Pai, para falar com Deus, para falar com Jesus. É essa conexão, é esse pensamento que nós podemos elevar e louvar, pedir e agradecer a Jesus, a espiritualidade. Nas vossas orações, e Mateus continua, nas vossas orações, não multipliquei as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Muitas vezes, nós, por ignorância, ficamos, né, com aquele pensamento repetitivo: Senhor, Senhor, preciso disso, preciso daquilo. E ficamos só repetindo aquela prece e nem sabemos o que estamos falando. É só aquela repetição de palavras, né? Às vezes nós começamos, né? Pai nosso que está no céu, Ave Maria, cheia de graça, ó, vinde Espírito Santo. E nós não damos sequência, porque ali é só uma repetição de palavras, nós não estamos ali naquele momento, né? Nós não estamos ali conectados a Jesus, conectados à espiritualidade, conectados à nossa consciência, e estamos só repetindo palavras. E nós esquecemos, né, que a prece
é mais do que palavras. A prece, às vezes, é uma lágrima que escorre dos nossos olhos. Quantas vezes, né, nós não temos palavras para poder falar o quão agradecidos estamos. E aí nós choramos. Ou às vezes nós damos um sorriso. Ou às vezes, naquele momento de muita angústia, a única coisa que nos cabe é chorar, né? Porque nós não conseguimos ali expressar a dor, nós não conseguimos colocar para fora, né, em palavras, o tamanho da dor que nós estamos sentindo. Muitas vezes, a prece é um abraço. Às vezes, a pessoa a qual nós encontramos, ou nós mesmos, né, estamos ali com tanta angústia, com tanto aperto no nosso coração, porque é assim que nós falamos, né, que o coração está apertado, que o coração está pequenininho, e aquela pessoa vem e nos dá um abraço. Aquilo é a melhor prece que o outro pode ter feito a nós, ou nós ao outro. Então a prece pode ser um abraço. E a prece, ela pode ser curtinha, só um muito obrigado. Ou ela pode ser longa, né? Porque ali depende o nosso sentimento. Nós podemos ficar horas e horas fazendo uma prece, não tem problema algum ficarmos ali contemplando, desde que estejamos presentes. Ou pode ser só um muito obrigado, Senhor, mas que seja de coração, que seja ali sentido, é aquele sentimento, é aquela energia a qual depositamos nessa prece, é que vai fazer todo o sentido de orarmos. Esses dias, né, eu estava, né, em casa e de repente na rede social eu vi um meme e achei super interessante aquele meme, né? Porque ele contava uma história, né? Que a pessoa levantou de manhã, já já atrasada, né? Dos afazeres do dia a dia. Então a pessoa levanta, sai correndo, vai tomar um banho, vai tomar seu café e fica ali, né? O dia todo ali fazendo as suas obrigações, né? No corre-corre da vida, qual todos nós estamos sujeitos, né? Então ficou ali naquele corre-corre e chegou em casa à noite, já cansado, já exausto, o corpo, né, pedindo ali o descanso, né, pedindo para dormir devido ao trabalho exaustivo, né? E aquela pessoa então toma seu banho, né, faz a sua higiene e tal, e toma banho e deita. Ao deitar, quando ela coloca a cabeça no travesseiro, ela lembra, né, dá aquele, né, nós falamos, né, dá aquele estalo, né, e de repente ela lembra que ela precisa fazer uma prece pelo dia, né, por tudo que ela fez durante aquele dia, ela precisa fazer uma prece. Só que aí, ela já com quase o olho fechado, né, quase ali dormindo mesmo, ela lembra, e aí ela não tem forças, né? Ela não consegue proferir, falar uma prece. E aí ela, né, naquele ímpeto, ela diz assim: Senhor, olha, a minha prece, eu estou muito cansada, Senhor. Então a minha prece é a mesma de ontem, tá? E dorme. Aquela prece, aquele sentimento, aquela sinceridade, aquela honestidade que ela colocou em seu coração e elevou o seu pensamento a Deus em agradecimento e disse que a prece era a mesma a de ontem, né? Porque no dia anterior ela conseguiu fazer a prece, aquele sentimento, aquela prece, ela com certeza foi ouvida
porque foi de coração, porque foi honesta. Então é isso que nós precisamos é, ficar impresso em nossos corações, que a prece não é uma repetição de palavras, que a prece não pode ser, não precisa ser longa, ela só precisa ser falada, ela só pode ser, só é, ela só precisa ser rezada, proferida com o coração, com toda a sua energia. Depois, né, dessa instrução de como deve ser a prece, de como fazer a prece, que ela deve ser, né, feita com todo cuidado, com todo amor, colocando toda a sua energia, Jesus então nos ensina a oração do Pai Nosso. E aí ele começa assim: Pai nosso que estais no céu. Logo, no início da oração, nos é dada uma revelação essencial. Deus, em seu infinito amor, nos adota como seus filhos e nos ensina a rezar por nós mesmos e também por, por todos, pois nós não rezamos Pai Nosso, e sim nós não rezamos Pai meu, desculpa. E sim rezamos Pai Nosso. Inclusive ele, Jesus, como filho de Deus, pois ele não falou vosso Pai, mas Pai Nosso. Ele reconhecendo que é o nosso irmão. Então, quando pronunciamos Pai Nosso, estamos reconhecendo que Deus é fonte de vida e poder supremo, a misericórdia infinita, a qual podemos confiar e dele esperar tudo. A palavra Pai, por si só, né, já nos diz: Pai é o Criador, o provedor, fonte de vida, fonte de amor. Se a palavra Pai nos fala sobre o amor de Deus, a palavra nosso, nos fala sobre o amor ao próximo. Então, por isso portanto, o Pai Nosso é a oração dos filhos e dos irmãos. Somente sentindo o amor paternal e fraternal podemos recitar o Pai Nosso. Que estais no céu. Nessa parte, nos dá a entender que Deus não está especificamente em um lugar material. Ele está além de tudo. Ou seja, nos dá a ideia da transcendência de Deus. Deus não está no lugar, mas em todos os lugares. Quer queiramos ou não, quer acreditando ou não na existência de Deus, ele está em toda parte, como nos revela o Salmo 139, no versículo de 8 a 10. Se escalo o céu, aí tu estás. Se me deito no abismo, aí estás. Se me transladar até a orla da aurora, ou me instalar nos confins do mar, aí tua esquerda se apoia em mim e a tua direita me agarra. Por esse motivo, somente rezamos bem o Pai Nosso que estás no céu, se praticarmos o Pai Nosso que estás na terra, entre nós, ao nosso lado, dentro de nós, além das estrelas. Ele prossegue: santificado seja o vosso nome. Nessa passagem, nós reconhecemos a santidade de Deus e queremos que todos o tratem de maneira santo. Santo vem do latim, significa sanctus, vem do latim sanctus, que significa digno,
virtuoso, indivisível, único. E como nós podemos santificar o nome de Deus? Reconhecendo como Criador de todas as coisas. Podemos santificar o nome de Deus através de nossas boas condutas, de nossas boas ações. Em Mateus, no capítulo 5, 48, Jesus diz: Sedes, portanto, perfeitos, como o vosso Pai do céu. Jesus não está dizendo que nós seremos perfeitos como Deus, mas para nos esforçarmos para sermos perfeitos como criaturas de Deus. Venha a nós o vosso reino. Quando nós pedimos que venha a nós o reino, estamos pedindo algo que interessa a nós e não a Deus. Aliás, para Deus nada pedimos, porque Deus não precisa, Ele não tem necessidade de nada. Pedimos para nós, pedimos que venha até nós o seu reino. E como será o reino de Deus? Grande? Será que ele é grande? Será que ele é pequeno? Azul? Rosa? Será que ele está no plano material ou no plano espiritual? Alguém pode descrever? Alguém já esteve lá no reino de Deus? De acordo, com o entendimento espírita, a expressão reino dos céus não se refere a um lugar específico, situado no plano físico ou espiritual. Ele indica um estado de alma ou plenitude espiritual. Portanto, o reino de Deus está dentro da nossa consciência. É como Jesus nos ensina lá nas parábolas do reino, lá no capítulo 13 de Mateus, que ele nos diz, ele conta a parábola do semeador, quando ele diz que o semeador saiu a semear. Onde se coloca a semente? Dentro da terra. E ele diz também, o reino de Deus o reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. O campo, mais uma vez, dentro da terra. O reino de Deus é semelhante ainda a uma rede que ao mar, jogada ao mar, que recolhe peixes de toda a espécie. Onde está onde estão os peixes? Dentro do mar. E aí ele nos diz, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Nessa passagem, nós reconhecemos a superioridade da vontade divina sobre as nossas, apesar de nem sempre compreendermos, essa vontade divina. E ficamos magoados quando pedimos algo a Deus e Ele não nos atende. Mas precisamos entender que as nossas vontades nem sempre condiz com o nosso aperfeiçoamento moral. E nós realmente temos certeza do que queremos? Mediante isso, temos que ter essa resignação, aceitando que nem tudo que queremos tem que ser feito como queremos. Temos que ter merecimento. Jesus também nos ensina nessa frase que as leis que regem o plano material regem o plano espiritual. O que estamos fazendo hoje para determinar nossas próximas reencarnações? E o que vamos passar na próxima reencarnação e o que vamos passar lá no plano espiritual, Como quando estivermos lá. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós nos libertemos de nossas amarras. A vontade do Pai é que nós sejamos felizes. O programa Uma Razão para Viver é uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Nossa instituição fica no bairro da Vila Isabel, na Travessa Paulino Alves, número 6. Quem vos fala é Ivone Rezende. E nós estamos falando sobre a oração
do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Mas antes de darmos continuidade ao nosso estudo, nós vamos falar um pouco do que a Sociedade Espírita Joana de Ângeles promove. Nós fazemos vários trabalhos assistenciais às famílias carentes de nossa cidade, como entrega de enxovais para bebês, as gestantes carentes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas na nossa instituição. Fazemos também bolsas de Natal para as crianças carentes. Promovemos passeios culturais e lúdicos para as nossas crianças, nas festividades dos Dia das Crianças, festas juninas e alguns outros passeios que no decorrer do ano nós vamos fazendo para as nossas crianças. E aos domingos também servimos almoço para as famílias cadastradas. Então, como vocês podem notar, nossos, nossos, tra- nós, vocês podem notar, fazemos vários trabalhos assistenciais. E você que sentir no seu coração pode contribuir para que esse trabalho seja continuado. Então, você, se quiser doar algum item de enxoval para as gestantes, né, para os bebês, você pode doar brinquedos para as crianças, você pode doar roupas em bom estado para fazermos o nosso bazar, de 2 em 2 meses ou todo mês, de 2 em 2 meses nós fazemos. Então, tem várias formas de você contribuir. Ou se quiser contribuir, né, com algum item de alimento não perecível para colocar nas cestas, também você pode contribuir. E se você quiser também, pode ir passar algumas horas, alguns minutos, né, do seu tempo lá com a gente. Nos domingos, estamos lá todos os domingos, de 9 até 11 e pouquinho. Você pode ir para contribuir, né, nesse trabalho do bem. Fica à vontade e pode participar também das nossas reuniões públicas, que é nas segundas e quintas-feiras, às 20 horas, onde nós fazemos o trabalho do passe, da água fluidificada. Você também que estiver sentindo um pouco angustiado e quiser um esclarecimento, né, sobre o que você está passando, também fazemos atendimento fraterno. E você pode, né, entrar em contato através do telefone, o DDD 24 98843 7822 e agendar um horário para estar ali conversando com um de nossos atendentes que está preparado para poder lhe ouvir. Então, tem vários trabalhos e várias coisas que nós podemos fazer para ajudar ao outro, para ajudar o nosso irmão. E agora vamos seguir, né, para a segunda parte da oração do Pai Nosso, a qual nós estamos estudando, né? A oração do Pai Nosso, ela se encontra no Evangelho de... Nós estamos estudando, aqui está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo de 9 a 11. E nós vamos seguir para a segunda parte, que é a parte mais terrena, né? E Jesus então nos diz: Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Nós aqui pedimos, né,
com confiança filial o alimento de cada dia. Pedimos que Deus nos dê o mínimo necessário para para sobrevivermos dignamente, tanto os bens materiais como os espirituais. O pão nosso de cada dia não é somente o almoço, o jantar, o café e a merenda. É também a ideia e o sentimento, a palavra e, e a ação. Essa é uma frase do livro Pão Nosso, uma frase do livro Pão Nosso, do capítulo 5, né, a qual Memei, né, o espírito Memei, nos diz através das mãos de Chico Xavier. Jesus disse, pão nosso, não pão meu, né? O pão do João, o pão da Maria. Ele nos ensinou o dever de repartir o pão. Não só o pão material, mas o pão espiritual. O pão aqui vai além do alimento físico, alimento físico para suprir a nossa massa corporal, mas o pão da atenção com o outro, do cuidado, da empatia. Ele nos diz, né? Ele nos disse mais: pão nosso de cada dia. E não o Pai Nosso do amanhã, do daqui um mês. Ele nos está dizendo para vivermos o momento presente, sem essa ansiedade que nos assola, né? Ele está pedindo para vivermos um dia de cada vez, para que nós não ficássemos preocupados, inquietos, né? Para saber como será o nosso amanhã. Então, por isso que ele diz: pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Que nós devemos confiar, né? Essa confiança na providência divina. Nós precisamos prestar atenção nessa parte da oração que muitos vão achar que hoje eu tenho, então amanhã, se eu não tiver, vai cair, né, de bandeja, vai cair do céu. Não. Jesus não disse isso. Jesus disse que nós devemos ser passivos, mas que nós também devemos ir em busca do nosso alimento. Nós devemos buscar trabalhar, porque Deus nos concedeu inteligência e recurso para adquirir o nosso o nosso alimento. Então ele não disse para ficarmos ali, né, inertes, parado. Ele diz: pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Mas esse hoje nós precisamos ir de encontro ao trabalho, né? Porque o trabalho faz parte da lei do progresso. E sem trabalhar, nós não nós não progredimos. Ele disse, né? Tirarás o alimento da terra com o suor do seu rosto. Com isso fizeste-lhes do trabalho uma obrigação, a fim de que praticasse sua inteligência na busca dos meios de prover às suas necessidades. Então, Jesus nos ensinou que devemos trabalhar para buscar esse alimento, para buscar esse pão nosso de cada dia. E ele prosseguiu dizendo: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E com essa frase, né, nós confessamos a Deus que nós somos pecadores e apelamos para a misericórdia divina nos perdoar. Nós seremos perdoados pelas nossas faltas a partir do momento que dispusermos a perdoar aqueles que nos fizeram mal. Tem que haver
reciprocidade, para sermos perdoados, também teremos que perdoar, pois só o perdão produz o amor. Em Mateus 5, no capítulo 5, no versículo 10, Jesus diz: Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles serão o reino dos céus. As perseguições que sofremos dos maus fazem parte das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem murmurar. E mais importante do que mais importante, não retribuir o mal com o mal. Então nós devemos sempre perdoar aqueles que nos querem mal. E nós vamos relembrar também, né, a parábola do cobrador compassivo, quando Jesus nos conta que um homem devia a um senhor e que lhe foi pedir para retirar a sua vida. O Senhor então perdoou aquela dívida, mas quando esse homem foi colocado na mesma situação, não compadeceu do seu devedor. Sendo assim, sua dívida foi restituída. Ou seja, quando nós não conseguimos perdoar na mesma existência e levamos esse sentimento de vingança além túmulo, um dia retornaremos para quitar. Faz parte da lei de ação e reação ou de causa e efeito. Então, o perdão é perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quando nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, também nós seremos perdoados por aqueles que nós ofendemos. Porque nós também ofendemos muitos de nossos irmãos. Porque nós não somos santinhos, né? Nós não somos espíritos puros. Nós estamos vivendo no mundo de provas e expiações. Então, muitas vezes, nós ofendemos os outros, assim como os outros também nos ofendem. Então, nós devemos sempre dar esse perdão ao outro, para termos o merecimento do perdão do outro. E ele prossegue a oração do Pai Nosso, dizendo: Não nos deixeis cair em tentação. A misericórdia divina não atinge os duros de coração, pois esses não a deixam entrar. Como nós somos fracos, nós pedimos a Deus, aos amigos espirituais, a força necessária para não sucumbirmos à escravidão do pecado. Para não sucumbirmos à escravidão do pecado. Orígenes, um teólogo cristão, no ano de 235, nos diz assim: é preciso orar, não para deixarmos de ser tentado, o que é impossível, mas para não ser levados pela tentação. Nós devemos aprender a conviver com as nossas quedas e fraquezas e saber nos perdoar quando erramos. A tentação é uma prova de fé, mas também da fraqueza humana. Paulo nos ensina: tudo posso naquele que nos fortalece. Nós somos espíritos imperfeitos ou espíritos em perfeição. Então, muitas vezes, nós vamos nos deixar levar por essas tentações terrenas. O que são essas tentações terrenas? São a vaidade, o orgulho, a maledicência, a fofoca, e várias outras, né, que nós praticamos todos os dias e às vezes nós nem prestamos atenção naquilo que nós fazemos.
Ah, só tô contando aqui, né? E às vezes nós falamos assim, só tô contando, fiquei sabendo. Alguém me falou, e aquilo a gente vai fazendo, né? Aquela fofoca de vizinhos, de colegas de trabalho, de algum parente, e nós nem nos damos conta disso, né? Nós não usamos a empatia. E se fosse nós que estivéssemos passando por aquele problema? E se fosse nós que né, um pai que estava ali ouvindo falar do seu filho, nós não nos colocamos no lugar do outro e nós caímos nessa tentação, nessa vontade, né, de praticar o mal, porque muitos pensam que praticar o mal é ali, né? É matar, é roubar, é fazer coisas cruéis. Não, o mal é essa pequena fofoca que nós fazemos no dia a dia. É um comentário malicioso numa rede social. Esse é o mal que nós praticamos. É compartilhar um vídeo, né, que não vai trazer nem nada de bom ao outro. Ah, é só uma brincadeira. Não, não é só uma brincadeira. Nós devemos prestar atenção no que nós compartilhamos hoje em nossas redes sociais, né? Porque ali pode estar uma tentação, porque muitos de nós ficamos praticamente o dia todo ali na rede social e fazendo fofoca, fazendo intriga. Então não é só o mal como roubar, matar, né? Tem esse mal incrustado dentro de nós e que muitas vezes nós não prestamos atenção, porque estamos ali, né? É, ali achando que não estamos fazendo nada demais. E ele nos diz, né? Mas livrai-nos do mal. Que interessante aqui, né? Quem cria o mal? Deus? O obsessor? Né? Nós temos a mania de terceirizar, né? O mal que nós praticamos, nós sempre terceirizamos para o outro, né? Quando nós fazemos alguma coisa de bom, nós não falamos que é o nosso vizinho que fez, que é o nosso irmão, que é o nosso colega de trabalho. Mas quando é uma coisa, um mal, uma maledicência que nós praticamos, nós sempre julgamos a culpa no outro, nós sempre falamos que é o outro, né? Porque quem cria o mal somos nós mesmos, através de nossos pensamentos, através de nossas ações. E nós, né, sempre escapamos ali, procuramos o mal e sempre jogamos na conta do outro. Então, quando nós pedimos, né, a Deus, a espiritualidade, a Jesus que nos livra do mal, nós temos que vigiar, né? Vigiar os nossos pensamentos e as nossas ações. Vou ler uma história para vocês muito legal, muito bonitinha, que nos diz assim: quem cria o mal? O título da história é essa. Quem cria o mal? Para o espírita, o obsessor. Para o evangélico, o demônio. Para o católico, é porque você não vai à igreja. Para o bandista, foi um trabalho que fizeram para você. Para o ateu, a culpa é do universo. Para o materialista, a culpa é da falta de dinheiro. Para o astrólogo, a culpa é dos astros. Para o narcisista, a culpa é sempre dos outros. Ou seja, nós sempre nos colocamos como vítimas, mas o mal, quem cria, somos
nós mesmos, quando usamos a maledicência, a fofoca e o julgamento. Então, o mal sempre nós é que criamos dentro de nós. Então, nós sempre precisamos pedir a espiritualidade, a Deus, a quem vocês acreditam, a quem vocês tenham essa fé, para sempre nos livrarmos, né, desse mal, porque ele já está enraizado dentro de nós. Então, nós devemos prestar atenção nas nossas ações, nos nossos pensamentos. E como nós podemos livrar-nos desse mal? Através da oração, através da prece, através das nossas boas ações, podemos fazer o evangelho no lar todos os dias ou uma vez por semana, né? Não precisa ser todo dia, porque às vezes não temos tempo para fazermos junto com a nossa família, mas pelo menos uma vez na semana, fazermos a prática do evangelho no lar, colocarmos uma água enquanto nós fazemos uma oração, colocamos uma água pedindo a espiritualidade amiga para poder fluidificar, para tomarmos no final. Então, há várias maneiras de nós é, livrar-nos desse mal, perdoando os nossos, né, aquelas pessoas que nos fazem o mal, nos perdoando quando nós praticamos algo de errado, porque nós também erramos e nós precisamos desse auto perdão, porque só assim, né, nos perdoando e perdoando o outro, é que nós vamos evoluirmos. E finalmente, nós chegamos no assim seja ou no amém. E essa é a parte mais importante da oração do Pai Nosso. É a hora que nós colocamos ali a nossa assinatura. É tipo quando nós estamos lá no nosso computador, né, em algum site, e ali vem aquela frase assim: li e concordo com todos, né, com todos os cookies, né? E ali nós aceito. Nós vamos lá e clicamos aceito. Esse amém, esse assim seja, né? Para alguns falam amém, para outros falam assim seja, é a mesma coisa, não tem diferença, o assim seja como um amém, fala do jeito que vocês acharem melhor esse finalizar da oração do Pai Nosso. Mas precisamos ter esse comprometimento. Estamos ali dizendo, li e aceito. Estou ciente de tudo que rezei, de tudo que orei nessa oração. Por isso, eu assino e afirmo que farei. Estou aceitando essa oração para a minha vida. E assim, queridos ouvintes, nós terminamos o nosso programa. Que nós tenhamos um final de semana abençoado e que a nossa semana possa transcorrer em paz e em harmonia. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. E até a próxima.